Amém. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé. Que o Senhor possa, que o Teu Santo Espírito possa sondar os nossos corações. Como diz o Salmo 139, sonda, meu Deus, e conhece todos os meus caminhos. Sonda-me, Senhor, ainda a palavra não me chegou a boca e o Senhor já conhece tudo. Que o Senhor possa sondar os nossos corações e trazer na nossa mente, trazer ao nosso coração aquilo que precisa ser mudado, para que Ele possa transformar as nossas vidas. Amém? Sonda-me, Senhor, e me conhece.
não sei, desejo ardente no nosso coração. Sabe como o irmão ministrou no início, sabe, de o Senhor nos tirar do fundo do poço. Muitos aqui vieram para o Senhor pela dor, alguns vieram pelo amor, mas quando nós, eu costumo dizer que quando o Senhor Jesus disse que aquele que muito é perdoado, esse muito ama, quando nós entendemos isso, nós declaramos que nós precisamos dele mais do que tudo, que ele é a pessoa mais importante nas nossas vidas. Posso declarar essa noite que nós precisamos dele mais do que tudo. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. As
nosso meio, que haja no nosso coração um desejo ardente por tua presença, que possamos, Senhor, ansiar por ti e te encontrar. Tua palavra diz que se buscarmos o Senhor de todo o nosso coração, o Senhor se revelaria a nós, o Senhor se apresentaria a nós. Nós queremos conhecer esse Deus, aleluia, em nome de Jesus. Pai, pelo teu sangue, nós temos o sangue do Senhor Jesus derramado ali na cruz do Calvário, nós temos acesso a ti, nós temos acesso ao Senhor. Nada além do sangue de Jesus nos dá esse acesso, e nós te louvamos, Senhor. Justiça.
Amém. Graça e paz da igreja. Amém. Eu queria convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor lá em Marcos 12. A gente vai ler do 41 ao 44. Amém? A palavra do Senhor diz assim, ó: Então Jesus passou por onde estavam os cofres das ofertas do templo. Sentou-se e ficou observando o povo colocar o seu dinheiro. Alguns eram ricos e punham grandes quantias. Nisso veio uma viúva pobre e colocou 2 moedinhas de cobre, de pouco valor. Jesus chamou os seus discípulos e disse: Aquela viúva pobre deu mais do que todos aqueles ricos juntos, porque eles deram das sobras da sua riqueza, enquanto ela, na sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Amém, meus irmãos? É uma passagem muito conhecida, só que eu queria trazer aqui não só para falar sobre o dízimo e a oferta, não só sobre dízimo e oferta. Nesse momento eu queria falar com cada um se a gente tem dado o nosso melhor para Ele, se a gente tem dado o nosso melhor tempo para Ele, para fazer a obra dEle, para estar pregando a palavra dEle, estar buscando a face dele. Será que a gente tem tirado o nosso melhor assim como essa viúva fez? Porque a viúva deu tudo que ela tinha. O tempo que a gente tem tirado para Deus, tanto nas ofertas, tanto no nosso doar, será que a gente tem feito isso da melhor maneira, tem dado o nosso melhor para Ele? Se não, que a gente possa começar a partir de hoje, tirar o nosso melhor, não aquilo que sobra. O tempo que sobrar para Deus, a gente tem que dar a primícia para Ele, a gente tem que dar o melhor da nossa vida, não só do nosso dinheiro. Amém? Amém. Eu quero convidar os irmãos a trazer seus dízimos e ofertas. Amém. Glória a Deus. Glória. Gostaria de chamar as crianças aqui na frente. Glória.
Senhor, meu Deus, meu Pai, venho te agradecer, Jesus, por tudo que tens feito na vida dessas crianças, meu Pai, para elas estar crescendo com saúde, meu Pai, com essa energia. Jesus, eu venho te pedir que agora, nesse momento, aprendendo muito, meu Deus. Eu te peço que o Senhor venha sobre a vida dela, sobre as tias da salinha, cuide dela. Amém. Vamos passar ali. Ah, tá. Nesse momento, o Senhor venha sobre nós e venha falar com a gente, meu Pai, através da vida do Bruno, Senhor. Ele fala tudo que o Senhor quer dizer a nós, meu Deus. Não que saia da boca dele, não seja jeito, meu Deus, mas seja de ti. Assim eu te peço, meu Pai, para que o Senhor encha os nossos corações de alegria, meu Pai, essa noite, meu Deus. E que a palavra seja uma bênção. Em nome do Senhor Jesus. Pode fechar a casa, né? Você está correndo frio, é? Eu vou mostrar que você está correndo frio. Olha lá, ó. Vocês estão correndo frio, ó. Glória a Deus, aleluia. Tudo está mal porque cantou. Nossa, tá bom. O som Tá. Baixo. O que você estava usando? Serve? Então, tá bom. Irmãos, eu agradeço a presença de flores, eu agradeço o convite, né? Para nós é um privilégio, agradeço aos irmãos que vieram, né? Olha, a Bia, Luzinha, a Câmara, as meninas, a minha esposa, não tem como não agradecer, sabe? Quem está conversando com ela, sabe? É minha adjutora, sabe? Bênçãos, eu te amo. E trago saudações da nossa igreja, em geral, sabe? Como eu disse, é um prazer estar aqui servindo vocês. Tá? Aqui em nome de Jesus, a palavra possa achar um lugar de solo fértil nas nossas vidas, para que a palavra seja plantada e possa produzir frutos. Né? Em nome de Jesus. Irmãos, o texto base da mensagem, aliás, o tema da mensagem de hoje é a casa na rocha. Casa na rocha. O texto base está em Mateus 24, aliás, desculpa, Mateus 7, do 24 ao 27. Mateus 7, do 24 ao 27. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Espera um pouquinho. Amém? Mateus 7, do 24 ao 27, glória do Senhor. Pegadinha. Som. Aí. Então, a palavra do Senhor diz, Mateus 7, 24 ao 27. Portanto, desculpa, vou ler na nova, na NVI. A palavra diz, portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. E aproveitando ainda, dentro desse mesmo tema,
dentro dessa mesma parábola aqui, essa mesma referência que Jesus fez, abra comigo em Lucas 6, 48. Ele fala a mesma coisa com outras palavras, Lucas 6, 48. Jesus disse que é como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Vou repetir: cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Amém. Mais uma palavra aqui, mais uma palavra de oração. Amém. Senhor, eis aqui, Senhor, como eu tenho costumado dizer, eu aprendi e achei muito humilde. Eu quero repetir as palavras aqui do pastor. Eis aqui os meus 5 pães e 2 peixinhos, que é o que eu tenho para oferecer, mas no meu pouco, na minha limitação, na minha escassez, o Senhor faz muito. Pai, que a tua palavra não saia da tua boca e volte para ti vazia, mas antes ela possa produzir o fruto que o Senhor determinar no coração de cada irmão aqui nessa noite. Pai, que os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração possam estar abertos para receber, para ouvir, para entender, para guardar a tua palavra, e que possamos, Senhor, como diz a tua palavra, ser praticantes da tua palavra e sairmos aqui transformados, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus, por sabedoria do alto, em nome de Jesus. Irmãos, o texto sagrado aqui, tanto em Mateus quanto em Lucas, o Senhor Jesus fala que um homem sábio, ou em outras traduções, um homem prudente, prudência, ele edifica sua casa sobre a rocha. Tenho certeza que muitos já devem ter ouvido muitas pregações desse respeito, sabe? Mas não feche seu coração, achando que, eu já ouvi 1000 vezes essa mensagem desse tipo, falando da casa da rocha. Abra seu coração, porque o Senhor tem falado ao meu coração e tenho certeza que quer falar ao seu coração também. Então ele diz que, ao contrário disso, o insensato, o louco, ele edifica sua casa sobre a areia, sabe? E quando eu me converti lá atrás, aos 16 anos, não faz 16 anos não, um pouquinho mais, né? Apesar de me aparentar assim, os 14 anos acusam, né? Enfim, aos 16 anos, quando me converti, lendo e ouvindo mensagens, a minha imaginação, quando a gente lê uma parábola, algo sentido figurado, a gente usa a nossa imaginação para o que ele está querendo dizer com isso. E na minha imaginação, eu pensava o seguinte: uma praia bonita, e aí assim, uma rocha, uma pedra muito grande, e uma casa de praia, assim, toda bonita, em cima, construída em cima daquela pedra enorme, e as ondas batiam naquela rocha ali, e não acontecia, não chegavam ali na casa. Isso era o que eu pensava, era a minha imaginação, era a minha limitação. Só que há uma riqueza muito maior escondida atrás desse texto, e que o Senhor ministrou o meu coração, e eu estava no meio de uma mensagem, caramba, minha esposa estava junto comigo, e eu falei: vamos para uma caneta, deixa eu anotar isso. E se nós conseguirmos entender esse ensinamento, sabe, muitas coisas na nossa vida terão um sentido diferente, muitas coisas vão deixar inclusive de ter valor, se nós entendermos a profundidade daquilo que o Senhor Jesus quis nos ensinar. Sobre a casa da rocha, nós entendemos, obviamente, que edificar, que construir a nossa casa sobre Jesus, sobre a sua palavra. Isso é indiscutível, ninguém tem dúvida a respeito disso, Amém? Então, irmãos, eu queria explicar um pouquinho sobre isso. O primeiro ponto provavelmente, quem trabalha na engenharia civil, na construção civil, aliás, pedreiros, arquitetos, engenheiros, precisa saber disso, melhor que, às vezes, muitos aqui também que trabalham ali na construção civil vão entender bastante melhor que eu sobre esse assunto e sobre essa passagem, sabe? E eu comecei a pesquisar sobre a engenharia, e descobri que para construir, não me julguem, não é algo óbvio, mas eu vou chegar lá. Descobri que para
construir uma casa, algo óbvio que tem que ser feito é fazer o fundamento da casa. Em outras palavras, o alicerce. Isso até quem não é pedreiro sabe, né? Isso é óbvio para todo mundo. É preciso cavar, lembra do texto de Lucas? É preciso cavar para que possa ser feito o alicerce da casa para que ela resista. Afinal de contas, a gente faz uma casa para que ela fique em pé. Então, é feito o alicerce para a casa ficar em pé. E a primeira coisa que o engenheiro ele precisa fazer é descobrir qual tipo de solo vai ser feita a obra. Para nós aqui é muito fácil, sabe? A terra vermelha, todo lado aqui na região. Só que uma pessoa, um engenheiro, que de repente o cara constrói aqui, só que mesmo aqui a gente tem, às vezes tem prédio e tudo mais, né? Uma pessoa, um engenheiro, que ele constrói aqui, constrói no litoral, constrói lá no Pantanal, constrói lá no Nordeste. Cada solo é de um jeito, né? Cada terreno é de um jeito diferente. Então, se a fundação ela geralmente feita aí com 60, 80 centímetros de profundidade, às vezes 1,5 metro, né? Como falei, o vizinho vai saber disso melhor que eu. É que normalmente acontece geralmente numa profundidade mais ou menos assim, né? De 60 a 1,5 metro para um solo legal, quando o solo é mais firme, né? E aí o construtor ele pode confiar em fazer o fundamento, fazer o alicerce. Quando eu falo fundamento, entenda alicerce, né? Então ele vai confiar em fazer o fundamento porque ele enxergou ali que naquela profundidade o solo já está firme. Mas há terrenos, como eu disse, que de repente o solo é mais arenoso. Sabe, teve pouco tempo atrás, os engenheiros erraram na construção de um prédio no litoral, o solo arenoso, o alicerce foi pequeno, a fundação foi pequena, e ele começou a tombar, os irmãos devem ter visto aí nos noticiários, o prédio caiu. Né? Então, as solos são arenosos, a argila, e dependendo da obra, às vezes é preciso cavar bem fundo, às vezes uns 20 metros de profundidade, até encontrar rocha. Que é um termo usado, né, por engenheiros, que quer dizer que naquela profundidade o solo já está firme o suficiente para estabelecer o fundamento na rocha. Entendeu? Vocês conseguem entender o paralelo disso? E eu não estou falando de construção civil. Tá? Então, outra parábola aqui para entender um pouquinho mais a respeito do solo. O Senhor Jesus fez, né? Falou aquela parábola do semeador. Nós conhecemos a palavra, sabemos que ele disse que o semeador sai para semear, parte da semente caiu no solo no meio do caminho, parte no solo rochoso, parte no meio, né, dos espinhos, parte no solo fértil, e aí a semente produziu. Pensando como o solo, como os nossos corações e a semente, a palavra de Deus, também podemos entender o fundamento como a palavra de Deus e o solo, seja na parábola do semeador, seja na casa da rocha, seja no solo, são os nossos corações. E a forma como nós recebemos a palavra de Deus, ela determina que tipo de solo é o nosso coração. Se é um coração fértil, duro, pedregoso, cheio de espinho, né? Mas voltando para a construção, tá? O solo, como eu disse há pouco, o solo precisa ser próprio para receber a fundação, né? E ela deve ir o mais fundo possível até encontrar a rocha, como eu disse, para que o engenheiro, o construtor possa fazer a obra e assim a casa não cair. Tá, então vamos voltar para o lado espiritual, né? Cheio de engenharia civil. Eu abri meu coração, recebi a Jesus como Senhor da minha vida. O Espírito Santo me tocou através da sua palavra. E ele começou a fazer a sua obra em mim. Com a próxima etapa, o que vem depois? Primeira coisa, como eu disse lá em Lucas, é preciso cavar fundo até achar a rocha. E cavar na profundidade ideal para estabelecer o alicerce, para estabelecer o fundamento da fé. E muitas vezes cavar pode doer. Muitas vezes cavar vai mexer com o meu ego, vai mexer com o meu orgulho. Muitas vezes cavar
vai mexer com traumas, vai mexer com feridas, vai mexer com mágoas. Cavar também pode expor pecados escondidos, pecados ocultos. Mas antes de levantar a obra, o Senhor vai cavar e vai aprofundar. Amém? Estão compreendendo aqui? Está claro ainda para todo mundo? Amém? Portanto, a palavra deve entrar em profundidade na nossa vida. Sabe, lembra da parábola do semeador, em que o solo rochoso significava que a semente ela não entrou, não conseguiu ter profundidade suficiente, porque o solo era rochoso e a raiz não teve profundidade, veio o solo e não morreu. A palavra do Senhor ela tem que ter uma profundidade nas nossas vidas. E então, se isso acontecer, se nós assim permitirmos, ela vai limpar as nossas feridas, ela vai tratar os meus temores, ela vai me libertar do pecado, ela vai fazer uma obra profunda de libertação, cura da alma e arrependimento de pecados. Jesus me liberta e eu sou livre. Amém? Então o construtor ele encontra nesse terreno, nesse solo, no meu coração, a profundidade ideal para começar a estabelecer o fundamento. Então, o primeiro ponto, como eu disse, é cavar, profundidade. Amém? Está claro? Até aqui vocês estão comigo. Estão comigo, amém? Amém. O segundo ponto, falando sobre o fundamento. Qual é o fundamento? Tá? Porque entendemos que precisa cavar um terreno, o solo, para poder encontrar a rocha, e aí depois, o que é o fundamento? Sabe? Qual é o fundamento? Ou seja, em que a nossa fé ela deve estar alicerçada. Abra comigo em Hebreus 6, do 1 ao 2. Hebreus 6, 1 e 2. Amém? Amém? Misericórdia? Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduz à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus permitir. Então, em vocês aqui falam alguns fundamentos da fé cristã. Mas quando nós nos aprofundamos e estudamos a palavra, nós vemos os ensinos dos apóstolos, sabe, lemos todo o Novo Testamento, nós enxergamos que ainda tem mais coisa que nós precisamos aprender a respeito dessas doutrinas fundamentais, que são extremamente importantes para que o crente compreenda e que não haja sombra de dúvidas nas nossas vidas. Como, por exemplo, o fundamento da fé cristã, não pode haver dúvida a respeito de compreensão de que Deus se fez carne e habitou entre nós, de que o Filho de Deus é o próprio Deus e é o próprio Jesus. Não pode haver dúvidas de que o Filho de Deus é o próprio Deus, de que a sua morte e ressurreição, sobre a salvação ser pela fé, sobre a graça imerecida, que é capacitadora e transformadora, que nos auxilia a vencer o pecado. Não pode haver dúvida sobre a santificação, que é fugirmos do pecado, procurarmos ter uma vida separada para Deus, e da glorificação, né? A nossa esperança na volta do Senhor e então morarmos no céu com Ele. E nessa hora, não pode haver dúvida no coração do crente a esse respeito. Mas há também algumas práticas cristãs que deve ser o exercício de todo cristão, que nós não podemos deixar de praticar, que é a oração, a leitura da palavra, a meditação da palavra, o jejum, a comunhão com os santos, né, com os irmãos, bem como o arrependimento. Todas essas práticas devem ser constantes, a gente não pode deixar de praticar, mas eu leio a Bíblia, eu gosto de ler,
eu não oro, né? Deus conhece meu pensamento, eu preciso orar. Sabe, são práticas que nós precisamos fazer, não pode haver dúvida. Mas infelizmente, não apenas hoje, mas desde o tempo dos apóstolos, existiam ensinos diferentes, coisas que eram diferentes da palavra de Deus, que turbavam o evangelho. Inclusive o Senhor Jesus falava sobre o outro tipo de líder, e o apóstolo Paulo inclusive fala também para que nós tenhamos cuidado com aqueles que pregam, que ele chamava de um outro evangelho, do que um outro Jesus era pregado, sabe? Por isso eu digo que todo cristão, todo crente, ele não pode depender apenas daquilo que ele ouve, tá? Ele não pode depender apenas daquilo que ele ouve, ele precisa examinar a luz das Escrituras, tá? Só trazer um exemplo aqui. Quando eu me converti aos 16 anos, eu pregava numa igreja lá em Franca, era uma comunidade evangélica, muito gostosa, um ambiente muito familiar, mas um pouco ensino da palavra. E infelizmente, a teologia da prosperidade estava ali no meio. Só que para nós éramos ensinados assim, todo mundo acreditava assim, então está certo, está tudo bem, e aí nós éramos ensinados ali a barganhar com Deus, sabe? E é o que a teologia da prosperidade faz. Só que se houvesse o ensino, a leitura, a estudar a palavra, não iria cair no engano, sabe? Algumas doutrinas, o outro evangelho, o outro Jesus que é pregado, a gente não ia cair no engano, sabe? Abra comigo, Gálatas 1:8. O Sagrado fala, mas ainda, o apóstolo Paulo, mas ainda que nós, Paulo falando, um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Sabe, o próprio apóstolo Paulo fala, se eu pregasse um evangelho diferente disso, ou se um anjo descesse do céu e pregasse outro evangelho, eu considere, outras traduções, anátema, considere maldito. Sabe? Portanto, nós precisamos saber, né, lembra para quem leu os bereanos, Paulo falava que eram mais excelentes do que os outros, porque eles, tudo que era pregado, eles examinavam a luz das Escrituras, eles viam, não, peraí, o pastor pregou isso, deixa eu ver, não tá certo. Então, assim, não cai no engano, como eu caí no engano lá atrás, sabe? E não só eu, mas muitos outros. E hoje eu entendo, sabe? Se nós examinarmos as Escrituras, se nós estudarmos a palavra, a gente não pode confiar só naquilo que a gente ouve, nós precisamos estudar a palavra. Amém? Amém. E a palavra do Senhor diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então o problema é que a pessoa pode, às vezes, voltando para o fundamento, para quem está alicerçado em um outro evangelho ou em um outro Jesus, ela está estabelecendo o fundamento da sua fé de uma maneira falsa. Ou às vezes ela nem está em Cristo, na verdade. Mas voltando, tá? Então, para a gente não se perder, voltando para a analogia da obra, né? O que pode acontecer depois de pronta, se ela for sobre um outro evangelho, sobre um outro Jesus? Não, vai permanecer em pé, vai ser um alicerce que o Luizinho vai fazer, que ele não analisou o solo, que o fundamento está tudo errado ali, né, colocou menos cimento, e aí vai vir a chuva, vai vir a tempestade e vai cair. E é isso que acontece. Portanto, nós precisamos ter uma vida de leitura na palavra, de meditação na palavra, para conhecermos não somente a palavra de Deus, mas para conhecermos o Deus da palavra. Entendeu? Para não conhecermos só a palavra, mas o Deus da palavra. E quando nós assim praticamos, nós vamos aprender sobre negar a nós mesmos, sobre tomar a nossa cruz, de viver uma vida de santificação, inclusive de viver uma vida de comunhão com os nossos irmãos, no corpo de Cristo, que aliás é assim que Jesus é identificado nas nossas vidas.
pelo nosso amor uns pelos outros. Sabe? Eu te amo, irmão, eu sei que você me ama. E através desse nosso amor, o mundo reconhece que Jesus está em nós. Amém? Terceiro ponto, irmãos. Nós já entendemos sobre cavar, entendemos sobre o fundamento. Está claro até aqui, amém? Tá. Então, depois do fundamento pronto, foi cavado, a profundidade suficiente, a base está sólida, pode vir, né? Quando a casa estiver pronta, pode vir chuva, pode vir vento, tempestade, a casa vai ser abalada, se vier um tempo, vai ter rachadura na parede, mas e agora? E o restante da casa? Porque ninguém vive só de alicerce, né? A casa precisa terminar, as paredes, o teto, a decoração. E o último texto que eu prometo, o último texto que eu vou pedir para os irmãos abrir, está em 1 Coríntios 3, do 10 ao 15. 1 Coríntios 3, do 10 ao 15. 10 ao 15. Deus Sagrado diz: conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já foi posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre o alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construir permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construir se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Amém. Então, em Coríntios, Paulo fala que essa obra, o restante da obra, é nossa responsabilidade, é minha e é sua responsabilidade sobre as nossas vidas. O restante da obra é minha e sua responsabilidade. Nós vamos construir o restante dessa casa ao longo da nossa vida, e nós que vamos escolher que material nós vamos utilizar para levantar as paredes, o teto, a decoração. Nós vamos escolher que tipo de material vai ser usado. Alguns, como Paulo fala, vão usar ouro, prata, pedras preciosas. Outros vão usar madeira, palha, feno. E essas obras, tá? Esse material, eles vão passar como que pelo fogo. Eu posso dizer que o restante dessa construção, elas são as nossas obras, o nosso cotidiano. Tudo aquilo que nós fizermos será provado pelo fogo dos olhos de Jesus, né? Como ele disse, naquele dia, os olhos de Jesus vão provar, ele verá todas as coisas. Tudo que nós fizemos ao longo da nossa vida será provado pelo fogo. Não somente aquilo que nós fizemos, mas também a intenção do nosso coração. Todas as nossas motivações vão ser analisadas. Não adianta nós fazermos o certo com intenções erradas. Como, por exemplo, não adianta eu dar um prato de comida para um faminto, mas eu estar filmando para postar em rede social, para ganhar fama, para ganhar like, sabe? Não adianta. Não adianta eu fazer o certo com intenções erradas. E nisso, eu dei esse exemplo, mas você pode imaginar inúmeras coisas de fazer o certo com intenções erradas. Tudo, o apóstolo Paulo fala, vai passar pelo fogo e nós ganharemos ou perderemos galardões. Então, para deixar bem claro, irmãos, a salvação, ela é mediante a fé, não é pelo que nós fazemos, não é pelo que nós deixamos de fazer, é pelo Senhor Jesus, é pela fé no Senhor Jesus, vivendo como servos do Senhor Jesus. A salvação é pelo que Ele fez e não pelo que nós fazemos, apenas através dele. Isso para deixar claro, a salvação é por Jesus
Bíblia deixa claro que haverá galardões nos céus. E aí você pode me perguntar, mas o que vai ser galardões? Não sei. Não sei. Eu sei que Deus vai premiar quem Ele quiser nos céus. E essa premiação que Ele vai conceder vai ser de acordo com as nossas obras. Se nós edificamos as nossas vidas, as nossas obras, com material que vai passar pelo fogo e vai permanecer. Como eu disse, o ouro, a prata, pedras preciosas, mas se aquilo que a gente faz, ainda que eu sou crente, salvo no Senhor Jesus, vivo como servo, mas aquilo que eu faço para aparecer, sabe? Tudo aquilo vai passar pelo fogo, eu sou salvo, porque é Jesus, sabe? Não é pecado eu dar um prato de comida ali para alguém, sabe? Tudo mais, e de repente assim, meu coração às vezes deu uma pequena exaltada e tal, isso não vou perder a salvação por causa disso, tá? Mas aquela obra, quando for passar pelo fogo, vai queimar, porque eu fiz e eu ganho honra com isso, como esses influenciadores têm feito bastante. Portanto, se ainda estamos lidando, voltando lá atrás, sempre estamos lidando com os fundamentos da fé, no caso de novos convertidos, por exemplo, com toda a base da fé cristã, ela precisa estar sólida nas nossas vidas, não pode haver dúvida, como eu disse, bem como as práticas, a oração, a leitura da palavra, jejum, a comunhão com os irmãos. Para os novos convertidos isso é essencial, isso deve estar firme, não pode haver dúvida na sua vida a respeito disso. Mas para aqueles que de repente já estão há mais tempo no caminho da fé, os fundamentos que já estão sólidos, sabe, a gente não tem dúvida sobre isso, todas as suas ações são o restante da obra, o restante da construção que vai ser avaliada mais tarde. Então, eu quero fazer uma reflexão com você, eu quero fazer uma seguinte pergunta: sabe? Qual material nós temos usado na nossa vida? Quando o Senhor Jesus avaliar a nossa conduta, o nosso viver, o nosso dia a dia, como é a minha vida na igreja, mas como é a minha vida dentro de casa, com a minha esposa, no meu trabalho, quando o Senhor Jesus avaliar as minhas ações, as minhas boas ações, quando Ele avaliar, o que Ele vai ver? Quando passar pelo fogo, vai restar alguma coisa? E para encerrarmos, eu deixo uma reflexão para todos nós. Quando ninguém está olhando, qual material eu estou colocando na minha construção? Se as minhas obras passassem pelo fogo de Deus hoje, o que ia sobrar? Fica essa reflexão para nós, que possamos estar firmes na rocha, que nada vai nos abalar. Pode vir tempestade, nós passaremos por tribulações, passaremos por lutas, mas elas não vão nos abalar, porque estamos alicerçados na rocha. Mas nós não podemos nos esquecer do restante da obra, que é a nossa conduta diária. O Senhor vai avaliar todas as coisas. Como eu disse, você não vai perder a salvação por causa disso, a não ser que se desvie da fé, sabe, caia em iniquidade, são outros 500, mas você não vai perder a fé porque pecou uma vez, você vai perder a fé, mas, irmãos, nós precisamos alicerçar, aliás, nós precisamos construir a nossa vida, as paredes, o restante da obra, com material, quando passar pelo fogo. O Senhor vai avaliar as motivações do nosso coração. Ele só alguma coisa, que eu sei que comigo vai ter muita coisa que vai ser queimada, não sei quanto a vocês, mas eu sei que vai ter muita coisa que vai ser queimada. Então possamos refletir: o que nós temos colocado na nossa obra? Como está a construção da nossa vida? Como é a nossa conduta diária? Como o Senhor olha para nós, que tipo de construção tem que ter? E posso queria te convidar a ficar de pé e de coração, agora até mais do que durante o louvor, você tome o seu coração melhor do que você mesmo. Se há em mim algum caminho mau, Senhor, me mostra para que eu possa corrigir, né?
caminhar, Pai, por um caminho de retidão, que possamos examinar de acordo com a Tua palavra como tem sido o nosso viver, que possamos viver uma vida que agrade ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, vem mostrar tudo aquilo que não está em conformidade com a Tua palavra, tudo aquilo que tem desagradado o Senhor. Pai, nós queremos ser como filhos que Te honram, filhos que Te agradam, que o nosso viver possa Te agradar, Senhor. Esse é o propósito das nossas vidas, é Te adorar, é Te agradar, é viver uma vida que agrada ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, muda caráter, muda, Senhor, comportamentos. Nós acreditamos na transformação do Senhor. Aquilo que eu praticava antes, não pratico mais, porque o Senhor habita em mim. Aquilo que nós éramos, nós já não somos mais, porque o Senhor habita em nós. Transforma, Senhor, as nossas vidas para o louvor da Tua glória. Que o Senhor seja louvado, que o Senhor seja agradecido, que o nosso viver possa Te honrar, Senhor, em nome de Jesus.